Nossa conversa agora com o especialista em regras condominiais, conhecido como Doutor Condomínio, Aldo Júnior. Doutor Condomínio, Aldo Júnior, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Ronda, tudo bem? Tudo jóia. Vou só repetir aqui o WhatsApp, 996669673. Quem quiser participar conosco, tirar alguma dúvida com o senhor sobre essa convivência, né, Aldo, entre vizinhos. É sempre muito difícil uma convivência quando um vizinho é intolerante em relação ao outro ou aos outros, né? Eu me reporto, inclusive, aqui uma situação muito grave, né, que aconteceu lá no Jardim Botânico e a gente tomou como exemplo, onde o vizinho matou o pai e o filho num fim de semana, né? Por causa de e a discórdia teria sido aí uma lixeira no lugar errado. Quer dizer, eu não tenho muito detalhe desse acontecimento, mas enfim, as duas famílias destroçadas por uma intolerância, né? E algo tão, aparentemente, tão banal. Eu gostaria de saber de você, Aldo, nessa época do ano também é muito complicado, até porque muita gente gosta de um sonzinho um pouco mais alto e às vezes nem se preocupa com o vizinho, muitas vezes um idoso que está doente ou uma criança muito novinha que está tentando dormir e não consegue. Como equalizar essas diferenças e viver em tempo de harmonia, não só porque é Natal ou Ano Novo, mas no dia a dia de cada um? Pois é, Ronda, eu tenho falado bastante sobre esse tema, tentando levar aos síndicos a importância do síndico nessa questão, porque a gente vem vivendo atualmente na nossa sociedade um problema realmente de intolerância. As pessoas não se suportam mais, as pessoas descem no elevador e não se cumprimentam, as regras estão incomodando cada vez mais as pessoas. Então, o síndico, ele tem uma função muito importante como mediador, como aquele que vai tentar intermediar essas situações sem se envolver diretamente, né? Porque o síndico tem que ter uma cautela muito grande quando se trata desses conflitos entre vizinhos, né? Porque muita gente não sabe, mas os conflitos entre vizinhos, na maioria dos casos, não é um problema do síndico, e sim um problema entre de vizinhança. Eles, né? Entre eles. E o síndico, e o que os condôminos normalmente fazem, Ronda? Eles querem que o síndico seja o escudo, seja aqueles que os represente no conflito. Coitado do síndico, né? Exatamente, acaba acontecendo essas desgraças aí, essas tragédias, né? Como aconteceu em Belo Horizonte. Belo Horizonte foi algo, só para lembrar que é o nosso ouvinte, o senhor deve estar se reportando, aquela síndica, né, a mulher de 37 anos, né, super jovem, que foi saber por que o filho da vizinha estava chorando tanto. Não sabemos também os detalhes, mas a vizinha devia estar muito alterada, que recebeu a mulher a facadas, né? Porque a mulher morreu, algo muito triste por uma coisa aparentemente tão insignificante, né? Como é o choro de uma criança. Né? O choro de uma criança, exatamente. Então, o síndico não pode se envolver nessas questões, tomar a frente, ele tem que ter muita tranquilidade ao lidar com isso, conversar com um, conversar com o outro vizinho, em separado, tentar fazer essa conciliação sim, mas nunca entrar quando a situação está num grau muito alto de irritabilidade. Então o síndico corre risco, como essa síndica correu, de perder a vida, porque certamente o problema não era dela, alguém reclamou e ela foi abordar essa senhora que o filho chorava, né? No caso especificamente do Lago Sul, do pai que foi assassinado, veja, uma lixeira causou a morte de um pai e de um filho. Então, o que precisa haver hoje é um trabalho social, um trabalho de conscientização para que as pessoas saibam lidar com elas próprias. As pessoas estão muito rápidas, né? Querem tudo ao mesmo momento. E ao mesmo tempo, Ronda, eles não querem cumprir as regras incomodam, as regras não fazem bem ao condômino. Ele quer, porque infelizmente dentro de condomínios a gente tem uma relação de individualidade, né? As pessoas não pensam no coletivo, só pensam no individual e no seu próprio ganho dentro daquela comunidade. Certamente, certamente. Olha, aqui o Bruno Greco, ele diz que a convenção coletiva do meu prédio diz que em nenhum local do edifício se pode armazenar material inflamável, porém no térreo possui uma loja que armazena thinner e tintas que são parte do seu comércio. Por ser de natureza mista o prédio, comercial e residencial, isso é autorizado? Ele pergunta. Ele possui alvará de funcionamento? O seu alvará tem valor maior que o da convenção coletiva?
Nessas relações, Ronda, de condomínios que são mistos, né, comerciais e residenciais, a gente tem que atentar tanto à convenção quanto ao alvará de funcionamento. Os alvará de funcionamento, normalmente, eles vão seguir as normas, né, de cada atividade. Agora, existem atividades que são proibidas de manter realmente produtos inflamáveis em função de propagação de incêndio. Outras convenções proíbem. Então, o que tem que haver nesse caso aí é um entendimento entre o lojista e o condomínio para adequar isso, até porque se ocorrer alguma situação na loja, o seguro do prédio não irá cobrir exatamente por ter essa guarda de produtos inflamáveis na loja. Então, tem que haver realmente um bom senso entre o condomínio e o lojista. E essa conversa tem que ser rápida, né? Porque está se tratando de produtos inflamáveis, né? E induzindo, inclusive, a riscos para moradores que, com certeza, serão impactados, né? Exatamente. Em caso de um incidente ou um acidente. Para exemplificar isso, Ronda, a semana retrasada nós tivemos um caso de um lojista na Asa Norte que tem uma empresa, um delivery, e ele deixou o óleo quente propagar e causou um incêndio na loja dele, quase que chegou no condomínio. Veja bem, uma fritadeira quase causou uma tragédia no condomínio na Asa Norte. Imagina. Aqui também o Ivanilson, acho que é Ivanilson, Taguatinga Norte, ele diz sobre os conflitos em condomínio. Onde eu resido, tem uma mulher que fuma no apartamento dela e o mau cheiro exala pelos demais apartamentos. O que a gente deve fazer? Mais uma vez, Ronda, essa situação de propriedade, isso a gente está falando da propriedade privada do condômino. Quando é que o condomínio entra na situação? No momento em que o condômino se utiliza do bem, tem a fruição dele, da unidade dele, e começa a causar problema aos vizinhos. Quando isso parte para o vizinho, mais uma vez, repito, e atente os síndicos, essa situação é uma situação de direito de vizinhança. O fumo, ou o uso de droga, ou qualquer situação, cachimbo, charuto, seja lá o que for, que exalar e incomodar o vizinho, não é um problema do condomínio, é um problema de cada vizinho, um com o outro, e não do condomínio. Uhum. A ouvinte aqui, Ana, somente Ana, ela disse o seguinte: eu morava num determinado condomínio e morava no 4º andar, e o morador do 5º andar, ele criava cachorros, isso no apartamento. Ele tinha 4 Bull Terriers. Então esses cachorros parece que dormiam no quarto do casal porque faziam um barulho terrível à noite, que ele rasgava o assoalho. E ela não conseguia dormir no 4º andar dela. E o sonho da vida dela era comprar um apartamento naquele prédio que ela mais gostava. E no final das contas, ela não sabia o que fazer, falou diretamente com ele, pediu licença e ofereceu um carpete, porque se o cachorro rasgasse ali, não dava para sentir muito, era menos impacto, né? Ele não aceitou. Vai botar o carpete, ela pagaria o carpete no quarto desse vizinho. Depois ofereceu pantufas para os cachorros para que eles pudessem pelo menos botar durante a noite. Também não aceitou e a coisa continuou do mesmo jeito. Por fim, ela disse que estava decidida, inclusive, a se mudar do lugar que ela mais gostava, porque ela realmente estava muito cansada ela e o marido não conseguiam dormir em razão dessa situação. E ela expôs isso, fez uma carta, um desabafo muito grande no caderno lá do condomínio, né? Livro de ocorrência. No livro de ocorrência. Fez isso e era a última alternativa que ela tinha. E aí, numa assembleia, foi colocado isso de uma maneira muito geral. Hoje em dia, ela é amiga do vizinho e diz que nutre um carinho muito grande por esses vizinhos, em razão de que tudo terminou muito bem. Mas foi para isso, ela teve que ter muita tolerância, muita paciência e muita generosidade, porque se tratavam de pessoas idosas. Olha, Ronda, esse exemplo que você colocou é perfeito, daquilo que a gente falou no início da nossa conversa, né? O bom senso, precisa haver bom senso. E uma coisa muito impressionante também, Ronda, é que às vezes existem vizinhos que não têm noção de que estão incomodando o outro. É o chamado barulho imaginário, né? Tem mulheres, por exemplo, que às vezes usam salto alto na sua casa, adoram andar com aquele salto alto, elas não têm a menor noção de que elas estão incomodando o vizinho de baixo. Então, às vezes, essa conversa, como você acabou de citar, esse maravilhoso exemplo de bom senso, de parcimônia, de tranquilidade,
é o melhor caminho para resolver essas demandas, esses conflitos, para não causarem tragédias nas famílias das pessoas. Olha aqui, uma situação também parecida, que talvez se ele souber lidar, ele vai se dar bem. Ele disse que fez, ele não quer, claro, citar o nome. Eu fiz um serviço para um vizinho, ele não pagou e agora nem me dá bom dia. É coisa pouca, nem eu quero mais receber, segundo o vizinho. Pois é. Oferece para ele sei lá, né? Exatamente. Um sorriso, né? Talvez, bom dia, vizinho, responde. Bom dia, quantas pessoas também não te pedem um dinheirinho, aí finge cara de leso aqui para você, finge que não se lembra. Você lembra, Rhonda, do tempo que se pedia açúcar pro vizinho? Claro, não existe mais isso. Minha mãe fazia muito isso, né? A gente não pedia, olha, emprestava um muito de açúcar, isso não existe mais, as pessoas não se falam, as pessoas não se cumprimentam, o mundo está muito acelerado, então a gente precisa plantar isso de volta, essa comunicação entre as pessoas, essa harmonia. Eu sempre digo para os síndicos, façam eventos sociais dentro do condomínio de forma que você possa socializar e harmonizar as pessoas para que esses conflitos passem a diminuir, né? É muito difícil, que a gente sabe que envolve recursos financeiros, mas esse é um trabalho que tem que ser feito devagarzinho para atingir o objetivo principal, que é a tranquilidade das famílias e elas conviverem em paz, né? Com certeza. E eu acho que, independentemente, como você já bem colocou, que o coitado do síndico que fica ali na Berlinda, eu acho que está faltando muito da gente também tomar a dianteira, tomar a iniciativa, não? Se um vizinho como esse que te pedir um dinheirinho emprestado e fingir que não vê, poxa, oferece um pãozinho quente da padaria, né? Oferece um café, vamos embora tomar um café. Se ele tá fingindo que não tá te devendo, finge também que não emprestou e fica por isso mesmo, né? Melhor do que ter um atrito pro resto da vida por algo tão pouco, como ele mesmo disse, que era algo muito pouco, que ele nem quer mais receber também, né? Exato. E então falta cada um fazer a sua parte, né? É o meu vizinho que eu não conheço, é o vizinho de baixo que eu não conheço, sabe? Exatamente. Fica por isso mesmo, né? E aquela pequena rusga que você acabou de falar, de um dinheiro emprestado, aquilo pode se transformar numa discussão dentro de uma assembleia de condomínio, pode tornar uma briga, pode gerar um conflito imenso dentro de um condomínio por causa de uma relação pessoal daqueles condôminos. Imagina. Então, é isso que a gente tem que trabalhar, é importantíssima essa nossa conversa de hoje, pelo tamanho da repercussão da CBN, para que isso chegue nos condomínios, chegue nas pessoas, nos moradores e nos síndicos, para que eles possam fazer esse trabalho de harmonização mesmo das famílias que convivem em condomínios. Estamos conversando com o doutor Condomínio, Aldo Júnior, falando um pouco sobre regras de convivência. Aldo, principalmente nessa época do ano, vai já ir ano novo, bem diferente do Natal, onde a confraternização ela é mais de família, mais silenciosa, né? Mas o ano novo já vem aquela barulheira, né? De confraternização mesmo, é tempo que está mudando, né? O ano que está virando, então todo mundo quer confraternizar. E muitas vezes excede, né? Um som muito alto em casa, né? Que atrapalha a vida daquele que não quer ouvir tanto som, ou então o som no bar do vizinho, ou mesmo na rua com um carro muito alto. Quais são as regras, né? Oficiais mesmo, vamos dizer assim, que as pessoas devem seguir para não atrapalhar a vida dos outros, né? Em detrimento aí, a alegria dele é tristeza para outros, muitas vezes, né? Exatamente. Nos condomínios, Roda, existe um documento chamado regulamento interno. Esse regulamento interno, ele conduz as regras de convivência entre os condôminos. Então é muito importante, primeiro, que o síndico divulgue esse regulamento interno, principalmente próximo a essas épocas de Natal, Ano Novo, principalmente como você falou, Ano Novo. Eles têm que ter conhecimento dos limites, dos horários que eles podem até utilizar um som. Então, muitos condôminos também, às vezes, causam esses tipos de transtornos porque o síndico não se planeja. Ele sabe que aquele momento vai chegar, mas ele não se prepara para aquele momento chegar. De que forma? Mandando avisos, colocando campanhas de conscientização dos elevadores, né? Isso parece que não tem nenhum reflexo, mas tem. As pessoas param, olham, pensam e refletem. Não vai eliminar o problema, Rhonda, sem dúvida nenhuma, mas você vai conseguir reduzir substancialmente esses conflitos em condomínios. Então divulgar campanhas de conscientização antecipadas para que o condômino já saiba e conheça as regras e evite esse tipo de aborrecimento para os vizinhos nessa época de fim de ano. Certo. Olha aqui outro exemplo bacana. Esse exemplo vem do Moroni. Ele diz o seguinte: há muitos anos tínhamos uma vizinha que implicava com os gatos da minha mãe.
chegou ao ponto dela envenenar um gato. E a minha mãe, com muita paciência, não tomou atitudes mais drásticas contra ela. No fim da vida, essa vizinha pediu perdão à minha mãe. Olha. Não deixar chegar no fim da vida também não, né? Não, de maneira nenhuma. A gente precisa se harmonizar, se conciliar, né? Não pode deixar uma situação dessa que vai causar até problemas psicológicos, psíquicos e isso se transforma em doença, né? Essa rusga que fica, as pessoas precisam realmente se harmonizar. E eu sempre repito isso, Ronda, o papel do síndico nesse sentido é muito importante, porque ele tem que ser o mediador. Ele tem que tentar aproximar essas pessoas, porque se ele plantar a discórdia ou partir para multas, aplicação de penalidades, vai piorar mais ainda a situação. Então, o bom senso, as pessoas se tolerarem mais, como a gente falou, faz com que as pessoas se harmonizem e criem esse ambiente perfeito, né, que a gente tanto sonha. É uma utopia, mas eu acredito que a gente um dia vai conseguir chegar a essa harmonia dentro das relações interpessoais dentro dos condomínios. Tá, mas para o caso de em não chegar a essa harmonia, o que deve ser feito? Lá em São Paulo, se o senhor bem acompanhou, e então, com certeza acompanhou, teve um morador que foi proibido de morar, né? Uma decisão judicial de morar naquele condomínio porque ele era a desarmonia do prédio, né? Antissocial. Sim. Bom, essa questão do condomínio social já quando é que chega num ponto desse? Que a justiça tem que... É quando já extrapola todos os limites, Ronda. Quando o síndico já tentou notificar, quando ele já fez assembleia, ele tenta de todas as formas trazer esse condômino para uma conduta social aceitável dentro daquela comunidade e o síndico perde esse controle. Então existe um dispositivo legal no Código Civil que é o condômino antissocial. Então, o condomínio faz todos os procedimentos de notificação, de assembleia, aplicação de multas, e quando isso não tem mais solução, o único caminho é o judiciário, e foi o que aconteceu em São Paulo. Esse condômino, esse é bom a gente frisar, ele não perdeu o imóvel dele, ele perdeu o direito de posse. De morar lá, né? Exato, ele perdeu o direito de morar. Muita gente confunde, vai perder a propriedade. Não se perde a propriedade, se perde o direito de posse, de conviver com aquelas pessoas. Ele vai poder fruir, alugar o imóvel dele, mas ele não vai mais poder conviver com aquela comunidade. Isso é uma tendência do judiciário, Ronda. Já tem várias decisões, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, e o judiciário está entendendo que esse condômino antissocial, ele não pode mais viver em sociedade, e essas ações estão sendo cada vez mais comuns. Então, os síndicos têm que só se alertar para todos os procedimentos anteriores administrativos têm que ser tomados para que ele tenha um êxito na ação judicial de retirada desse condômino que eventualmente tem condutas antissociais dentro do condomínio. Até por medida de segurança, né? Sem dúvida. Quem está se sentindo aí ameaçado. O caso daquela família lá aqui do condomínio Jardim Botânico, né? Sem dúvida. A família que perdeu o filho e pai, não tem a menor condição dessa pessoa continuar morando na vizinhança, né? Inclusive já se mudaram, né, Ronda? Não tem mais clima, não tem mais absolutamente nada, saindo de lá assustados, preocupados, porque a gente vai também... Nesse caso, quem saiu foi a família agredida? A família que perdeu o pai e o filho mudou, já não mora mais no condomínio, saíram de lá aterrorizados, porque até quando esse assassino vai ficar preso? A gente sabe? A gente não sabe. Ele pode estar solto na semana que vem, ameaçando aquela outra família. Infelizmente, nós temos um problema no Brasil de uma impunidade absurda. Então, isso pode acontecer. Então, a família já se retirou da casa, quer dizer, perdeu a sua privacidade, perdeu a vida de entes familiares, por causa de uma lixeira e por causa dos absurdos que têm acontecido na sociedade e principalmente aqui do DF. Tá. Nosso ouvinte quer saber como lidar com obras que não tem prazo para terminar. Ela disse que no prédio dela, uma moradora está reformando o apartamento onde essa moradora nem mora no local. E essa obra já tem 6 meses, com quebradeira todos os dias e parece uma obra sem fim. Ronda, outro problema danado, né? Principalmente para quem mora em apartamento, né? A obra é um mal necessário. Todos nós já passamos por ela, ou sofremos com um vizinho fazendo, ou nós mesmos já fizemos alguma obra e já incomodamos alguém. É um mal necessário. Agora, as regras de obras, elas estão previstas no regimento interno do condomínio. Não existe um prazo determinado para execução de obra, infelizmente.
não se tem isso previsto em nenhuma convenção. Então, o que precisa também daquele proprietário que está fazendo? Eu tenho um caso de um proprietário que, antes de começar a obra, ele botou uma cartinha debaixo da porta dos vizinhos pedindo desculpas antecipadamente. Então, é uma atitude muito legal. Não vai amenizar o barulho, mas vai dar uma tranquilidade para o condomínio, para o vizinho, que ele está pensando nele. Ele tem que fazer aquele barulho, mas não tem outra forma. Então, não existe tempo, infelizmente, determinado para obras. Agora, tem que ser respeitados os horários. Nos condomínios residenciais é durante o dia, exceto o almoço, e nos condomínios residenciais é inverso, sempre à noite, fora do expediente comercial. Tá. Então, para apartamentos tem o horário de começar e hora de terminar impreterivelmente, né? Exatamente. E isso muda de acordo com cada orientação de cada síndico? Não, né? Por lei, né? Não é uma lei, é uma norma do condomínio que cada condomínio estabelece para obra, para mudanças, horários de mudanças também. Tem condomínios que permitem durante a semana, tem outros que só permitem aos sábados. Então, isso é definido não por lei, mas sim pela reunião dos condôminos para o melhor horário de mudança. Nos condomínios residenciais, normalmente é de 8 ao meio-dia, para no horário de almoço e vai até às 17. E nos comerciais, a partir das 18 horas até as 22, 23 ou até na madrugada. Tá, em 30 segundinhos, para quem vai passar o ano novo por aqui, muita barulheira de vizinho, carro som alto, o que eles devem fazer? Bom, eles devem primeiro recorrer ao síndico para que o síndico possa auxiliá-los nessa situação. Coitado do síndico, de novo. O síndico de novo, né, Wanda? O síndico ele tem que ser um mediador, não tem jeito. E ele tem que tentar não ter esse confronto direto com o seu vizinho. Tentar usar o porteiro, tentar usar o síndico para mediar essa situação. E se não tiver jeito, infelizmente, 190. Tem que chamar a polícia para tentar acalmar os ânimos de uma forma que ele não se exponha na situação. Tá certo. Bom, e lembra daquele nosso ouvinte que emprestou o dinheirinho e não recebeu? Lembro. Ainda está recebendo a cara feia do cara que recebeu o dinheiro? Sem dúvida. O que ele disse que ia fazer? Ele devia fazer o seguinte. Sabe o que ele disse que ia fazer? Vou levar um pãozinho do Tony para ele. O Tony deve ser uma ótima padaria. Tá vendo? É isso aí. Legal. Leva um pãozinho, bate na porta dele e faz uma coisa que eu sempre digo que traz muita coisa boa. Dê um abraço, um simples abraço, às vezes sem nenhuma palavra. Vale mais do que o pãozinho, né, não? Vale muito mais que muitas outras coisas. Ronda. Obrigada. Aldo Júnior conversando conosco sobre convivências entre vizinhos. Tudo de bom. Abraço. Obrigado, Ronda. À disposição. Um abração. Ano novo para você e sua família. Muito obrigado a todos os ouvintes da CBN. Tchau, tchau. Tchau, tchau.